Bom dia, meus pequenos matemáticos. Vamos lá para a nossa terceira semana de aulas online, né? E nessa semana nós não vamos aprender conteúdos novos, apenas vamos revisar aqueles conteúdos que nós já vimos, tá? Então, se vocês olharem depois na apostila, nós vamos trabalhar com 4 sessões. Nas páginas 60 e 61 vão ser resolução de problemas, tá? Resolução de problemas. Nas páginas 62 e 63 são mais atividades do capítulo 2. Nas páginas 64 e 65 é o cálculo mental. E nas páginas 66 e 67 é o volta e revira, que traz questões de múltipla escolha relacionadas à unidade 2, né? E depois que a gente trabalhar essas 4 sessões, né, a gente vai ter finalizado a apostila. E, consequentemente, no final eu vou enviar o link de uma prova, tá? Uma prova bimestral que nós não fizemos ainda. Então ela vai ser virtual também. Vai ser um formulário com 10 questõezinhas relacionadas à unidade 2, né? Que vai falar da adição, da subtração, seja por decomposição, seja por reagrupamento, das propriedades, né, da adição e da relação inversa que tem a adição e a subtração. Então vamos lá, né? Nas aulas dessa semana, nós vamos só trabalhar um pouco mais do que nós já estudamos, né? E vamos terminar a apostila do primeiro bimestre, ok? Bom, quando a gente fala na matemática em resolução de problemas, né? Muita gente pensa que assim, é tão comum a gente trabalhar a resolução de problemas em matemática que algumas pessoas acabam pensando que matemática é só resolver problemas, né? Só que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tem alguns problemas que a gente não consegue resolver, né? Com as condições que nos são dadas, as informações que nós temos, muitas vezes a gente não consegue resolver. Vamos trabalhar um pouco desse tipo de problema. Então, olha só, a primeira questão que está aqui, ó. Um pomar tem várias espécies de árvores. Há 32 macieiras, há 27 laranjeiras e 39 limoeiros, e algumas jabuticabeiras. Quantas árvores há ao todo nesse pomar? Então vamos lá, eu vou representar as frutas aqui pelas cores, né? Então eu vou pegar aqui, qual é a primeira fruta que a gente tem? Não lembro, mas eu vou pegar o laranja da laranjeira. Tá? Então no meu pomar tem laranjas, tem maçãs, deixa eu pegar aqui o vermelho para maçã. No meu pomar também tem limões, então vou pegar aqui o verde do limão. E no meu pomar tem jabuticaba. Jabuticaba é uma frutinha preta, né? Tá? Então essas são as árvores frutíferas que tem no meu pomar. E eu sei a quantidade de cada uma delas. Vamos pensar, ó. Eu tenho 32 macieiras, tenho 27 laranjeiras e tenho 39 limoeiros. Mas eu não sei a quantidade de jabuticabeiras, né? E aí o exercício quer que eu determine o total de frutas, o total de árvores que eu tenho no meu pomar, né? Bom, para eu achar o total, nós sabemos que basta somar essa quantidade de árvores. Mas e aí? Eu consigo responder qual é o total de árvores que tem no meu pomar? Se eu não sei a quantidade de jabuticabeiras? Então é uma questão para você pensar, né? Será que dá para resolver esse problema? Será que não dá? Eu esqueci de comentar, né? Mas é importante que antes de assistir ao vídeo e à resolução, né? Que você tente responder sozinho as páginas 60 e 61. Tá? Então tenta primeiro resolver, depois você acompanha aqui o vídeo com o professor. Então deixa pausado aí o vídeo por um instante. Só, então, não sei, ó. Vou deixar aqui. Né? Nós vimos que está faltando aqui o número de jabuticabeiras. Será que dá para eu saber o total de árvores do meu pomar? A princípio parece que não, né? Vamos ver o que traz mais para frente aí. Problema 2. Carolina passou 4 fases de um jogo de videogame e fez um total de 5.300 pontos. Em cada uma das 2 primeiras fases, ela fez 1.200 pontos. Em qual fase Carolina fez a maior pontuação? Pessoal, olha só, eu pausei aqui para desenhar já, né?
Então, olha, a Carolina então passou 4 fases do videogame. Ela fez 5.300 pontos no total. Tá? Quando a gente fala que ela fez isso no total, é porque foi somando, né, a pontuação da primeira fase com a pontuação da segunda, da terceira e da quarta. E nós sabemos que nas 2 primeiras fases ela fez 1.200 pontos. Então fez 1.200 na primeira, 1.200 na segunda. Aí o exercício quer saber em qual fase a Carolina fez a maior pontuação. Ela fez a maior pontuação na primeira fase, na segunda fase, na terceira ou na quarta. E aí a gente está com um problema, né? Porque nós não sabemos a pontuação dela na terceira fase e nem na quarta fase. Então, será que dá para a gente responder esse problema aqui? Será que está faltando alguma informação? O que está acontecendo, né? Já é o segundo problema que a gente não consegue resolver. Porque estava faltando a quantidade de jabuticabeiras. E esse aqui, eu não sei a pontuação nem da terceira e nem da quarta fase. Como é que eu vou achar o total? Né, em qual fase ela fez mais pontos. Vamos passar para o próximo para ver se a gente consegue resolver pelo menos um, né? Bom, após um dia movimentado em sua loja de roupas, Paulo fez o levantamento das vendas a fim de saber se seria necessário comprar mais peças para o estoque da loja. Veja a tabela com o número de peças disponíveis no início e no fim do dia. Então fiquem muito atentos a isso, né? Essa tabela ela vai trazer o número de peças disponíveis, né? Então, quando começou o dia, tinha 120 peças disponíveis, né, na loja. E quando terminou o dia, só tinha 10 peças disponíveis. Dá para a gente concluir que foram vendidas 110 peças, né? Se você tinha 120, agora só tem 10, significa que a loja vendeu 110 peças nesse dia inteiro, né? Isso só na seção infantil. Quando a gente pegar aqui na seção adulto, tinha 145 peças e agora só tem 40. Então significa que a loja vendeu aí 105 peças na seção de adulto. Bom, a pergunta do problema é: quantas peças de roupas foram vendidas no período da manhã? Ixi, no período da manhã, eu calculei aqui no dia todo, né? Essa quantidade de peças que eu calculei do setor infantil e do setor adulto foi vendida durante o dia todo, porque começou aqui o início do dia, sei lá, se começa, vamos pegar o horário do comércio aqui de Jaú, né? O comércio abre às 9, fecha às 18, tá? Então, às 9 da manhã, quando a loja abriu, tinha 120, quando fechou à tarde tinha 10. Agora, quantas vendeu no período da manhã? Amanhã a gente entende que é até o meio-dia, né? A tarde é após o meio-dia. Bom, eu acho, né, pelo jeito, é mais um problema que a gente não consegue resolver. O que será que está acontecendo com o seu professor, hein? Ou o professor está desconcentrado, ou é o material que está todo errado. O que está acontecendo? Nenhuma das duas coisas, tá, gente? É uma sessão aí que o material coloca de propósito para você perceber que muitos problemas não possuem informações suficientes, tá? E é exatamente isso que ele vem perguntar na página 61, né? Pense. Número 1. Você conseguiu resolver os problemas? Não. Nenhum dos 3, né? Não consegui. Por quê? Porque todos estavam faltando informações. Porque faltaram informações. Tá? Então, os 3 problemas tinha informação faltando. E aí eu vou deixar um desafio aqui para vocês, né? Para que vocês completem as informações que estavam faltando, ou peça para o papai e para a mamãe, né, completar as informações que estavam faltando, e aí tentar responder no caderno, numa folha à parte. Mas não precisa entregar nem me mandar nada, tá, gente? É só um desafio, né? Se você tiver um tempinho extra aí, eu sei que está corrido para vocês também, mas quem se sentir desafiado e tiver um tempinho extra, puder contar com a participação do papai e da mamãe, fica aí o desafio, né? Completar os problemas com as informações que estavam faltando e responder depois. Só então, nessa sessão de problemas, os problemas propostos, todos faltavam informações. Bom, que informação estava faltando no primeiro problema? Como eu já tinha desenhado lá, né?
No primeiro problema estava faltando o número de jabuticabeiras. Ninguém sabia aí o total de jabuticabeiras. Tá? Se nós não sabíamos o total de jabuticabeiras, não tinha como calcular, né, o total de árvores no meu pomar. Então, o que estava faltando no problema 2, no problema 1, era o número de jabuticabeiras. Jabuticabeiras. É assim que escreve, vamos lá ver. Isso. Só, número 3, na página 61, né? Olha como a Carolina, o Murilo, né, resolveu aqui o problema da Carolina, o problema 2. Bom, a Carolina fez 5.300 pontos no total. Na primeira e na segunda fases, ela fez 2.400. Então, ele pensou assim, se na primeira fase ela fez 1.200, na segunda também, isso dá um total de 2.400. Até aí tudo bem, né? Nas duas primeiras fases ela fez 2.400 pontos. Bom, então nas outras fases ela fez 2.900. Por que ele está concluindo que nas outras duas fases ela fez 2.900? Porque se no total ela fez 5.300 e nas duas primeiras ela já fez 2.400, a diferença que tem aqui, ó, é a pontuação da terceira e da quarta fase. Então essa diferença, né, tem que fazer uma troca aqui, ó, fiquem atentos. Essa diferença aqui de 2.900 pontos é o que ela fez na terceira e na quarta fase, tá? Então essa aqui é a pontuação da terceira fase e da quarta fase, 2.900 pontos. Daí o Murilo pensou o seguinte, tá aqui, ó, na terceira linha, né? Em cada uma das fases, ela fez a metade de 2.900. Ou seja, ele está dizendo que na terceira fase ela fez 1.450 pontos e na quarta fase também fez 1.450 pontos. Isso dá 2.900, certo? Bom, resposta. Carolina fez a maior pontuação na terceira e na quarta fase do jogo de videogame. Olha só. Será que está certo essa resolução do Murilo? Poderia até ser uma resposta a essa, né? Se a gente tivesse a informação de que na terceira e na quarta fase a pontuação foi igual. Mas eu não sei qual foi a pontuação dela, né? Então vamos voltar aqui, onde eu tinha desenhado as fases, né? O Murilo falou que ela fez 1.450 pontos aqui e 1.450 aqui também. Poderia ser uma resposta correta se tivesse a informação aqui de que a pontuação da terceira e da quarta fase são iguais. Então, quando a gente tem lá no problema, na questão 3, perguntando se a resposta do Murilo está correta, não está correta, tá? Por quê? Por que não está correta? Porque não sabemos se a pontuação... Deixa eu ver... Porque não sabemos se a pontuação... Onde que eu vou escrever, hein? Se as pontuações da terceira e da quarta fase são iguais. Da terceira e quarta fase são iguais. Vou apagar aqui, tá? São iguais, tá? Então, é por isso que a resposta do Murilo não está correta. Porque não tinha a informação de que na terceira e na quarta fases a pontuação ia ser a mesma, tá? Então não dá para afirmar que a pontuação dela foi de 1.450 pontos, como o Murilo disse aí, né? 1.450 pontos numa fase e 1.450 na outra. Pessoal, número 4, que dado está faltando no problema 2? Né? No problema 2 está faltando a pontuação. Está faltando a pontuação. Pode ser tanto da terceira ou da quarta fase, né? Está faltando a pontuação da terceira fase ou a pontuação da quarta fase. Tá? Então tinha que ter uma dessas duas pontuações para a gente conseguir responder o problema. Tá?
Desculpa da letra aí, mas ficou meio feia, né? E a número 5 foi o problema 3, né, da loja de roupas, que a gente também não conseguiu responder, né? Então, ó, selecione a tabela que permitiria resolver o problema 3. Repare que essa tabela aqui, ó, tanto essa como a de baixo, né, ela é uma tabela formada por 4 linhas. E a tabela lá do problema, no problema original, ela só tinha 3 linhas, né? Então, reparem que a tabela agora tem uma informação a mais. Então, é a informação que estava faltando, né? Repare que agora a tabela está me dando quantas roupas tinham ao meio-dia. Então, ao meio-dia aqui, ó, tinha 80 peças infantis e 100 peças adulta, né? Então, agora a gente consegue fazer a separação do período da manhã e período da tarde. Então, suponha que a loja tenha aberto às 9 horas. Ao meio-dia, a gente sabe quanto tinha de roupa na loja. E às 18, quando fecha, né, no período da tarde, a gente também sabe. E aqui a tabela de baixo é a mesma coisa, né? Tem a linha do meio-dia agora, tá? Então, suponha que a loja tenha aberto às 9 horas da manhã. Das 9 até o meio-dia é o período da manhã. Do meio-dia até as 18 da tarde, período da tarde, né? Então, qual dessas duas tabelas agora possui a informação necessária para que a gente consiga responder o problema 3, tá? É a tabela de cima ou de baixo? Vamos pensar um pouco, ó. Então, a loja abriu de manhã, vou começar pela de baixo, a minha análise, tá? A loja abriu pela manhã com 120 peças, tá? Ao meio-dia só tinha 10. E aí, no final do dia, aumentou a quantidade de peças, tinha 110. Não dá, né? Porque a pessoa ia ver quantas peças ele ainda tinha na loja para repor, né? Repor no outro dia, sei lá, quando desce, né? Vamos ver aqui quando que ele ia repor. Fez um levantamento para saber se seria necessário comprar mais peças. Então, ele ainda ia comprar, né? Ele não tinha essas peças já para repor. Então, olha só, essa tabela de baixo aqui, ela não faz sentido, né? Porque, veja na quantidade de peças adulto, né? Tinha 145 peças adulto a hora que abriu a loja. Ao meio-dia só tinha 40. E aí, à tarde, tinha 105, né? Só se as pessoas forem lá devolver as peças de roupa que compraram, né? Então, não faz muito sentido a tabela de baixo. A gente fica com a opção da tabela de cima, né? A loja abriu com 120 peças de roupa. Quando deu meio-dia, tinha 80 peças. Quer dizer que já foram vendidas 40, né? E no final do dia, tinha 10 peças. Certo? Na seção adulto, tinha 145 peças pela manhã. Ao meio-dia, tinha 100 peças. E ao final do dia, tinha 40 peças. Agora, vamos responder o nosso problema aqui, ó. Ele pede para a gente escolher a tabela que estava certa, nós já escolhemos, agora resolveu o problema. O problema pedia para a gente dizer quantas peças de roupa tinha ao meio-dia, né? Então vamos pensar aqui, ó. Quantas peças de roupa foram vendidas pela manhã? A quantidade de peças de roupa infantil que foram vendidas pela manhã é a diferença entre 120 e 80, né? Se você começa o dia com 120 peças de roupa e ao meio-dia tem 80, quer dizer que você vendeu 40 peças de roupa. Cuidado aqui, ó, que tem que fazer uma troca, né? Eu tenho 2 dezenas, como é que eu vou tirar 8? Não dá. Então, fazendo a troca aqui, 12 tirar 8 fica 4. Então, na seção infantil, foram vendidas 40 peças de roupa. Agora, a gente tem que ver na seção de adulto, né? A seção adulto começou o dia com 145 peças de roupa. Quando chegou meio-dia, tinha 100 peças de roupa. Então, essa diferença que existe entre o período da manhã e o meio-dia é quantas peças de roupa foram vendidas ao meio-dia. Então, deu 45 peças de roupa, né? Bom, no total, quantas peças de roupa foram vendidas? 40 da seção infantil, mais 45 da seção adulto, dá um total de 85 peças de roupa, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula da semana 3. Né, falando da resolução de problemas, alguns problemas um pouquinho diferentes, né, todos estavam faltando informações e era de propósito para você perceber, né, que nem sempre a gente tem as informações suficientes para resolver um problema, assim como na vida, no dia a dia, tá? Espero que tenham gostado e fica aquele desafio, né, quem puder, tiver um tempinho aí, completar os problemas com as informações que faltavam e resolver eles. Um abraço, até a próxima.